estamos aí dando continuidade aí. Você ainda que não se inscreveu, se inscreva aí, que tem bastante novidade aí chegando aí, muita informação que nós passamos aí para fim de concurso na área de direito penal e para fins também, principalmente no exame de ordem aí, principalmente na segunda fase aí, também na primeira fase, temos aí uma bateria de exames aí. Se não inscreveu, se inscreve. Gostou, ao final, dá o like, já vai dando like aí, que já vem já no terceiro bloco. Esse bloco aí nós vamos trabalhar agora, basicamente, da Lei Maria da Penha, praticamente os dispositivos legais que foram introduzidos, modificados lá na Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. São as particularidades. Não vamos ver todos os artigos, toda a lei, não, porque é muita coisa aí que envolve, mas as principais, as particularidades e o que pode vir a ser cobrado em prova, aí, em concursos, aí sim, nós vamos trabalhar com muita tranquilidade aí, tá ok? E aí nós vamos abrir aqui com o artigo 12 da Lei 11.340 aí de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, que nós estamos estudando aí já no terceiro bloco. Esse bloco vai ser um pouquinho longo aí, de 25 minutos, acredito, mas vamos lá, vamos ao que interessa então. Diz o artigo 12 que em todos os casos de violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, vem dizendo lá, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Tá? E diz o inciso 3, que é remeter, num prazo de 48 horas, expediente apartado, né, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, no caso, para a concessão de medidas protetivas de urgência. Então, nesse sentido aí, em relação à autoridade policial ou policiais, nós vamos ver uma informaçãozinha aí muito importante. Então, 48 horas, se houver interesse ali da ofendida, aplica-se as chamadas medidas protetivas de urgência, tá bom? E aí tem o artigo 12C, também da lei, lógico, tratando a Lei Maria da Penha, verificada a existência de riscos atual e iminente à vida, à integridade física ou psicológica, né? Essa parte aí foi modificada, a questão aí psicológica, tendo em vista lá o artigo 147b, que nós falamos já no bloco anterior, tá? Essa parte foi modificada, introduzida a parte psicológica da mulher em situação de violência doméstica, familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Tá? Essa redação aí, conforme nós já falamos, foi dada aí pela Lei 14.188, que incluiu lá o artigo 147b, que tratamos já no bloco anterior de violência psicológica contra a mulher. Tá? E aí diz lá, quem pode exercer ou quem pode aplicar essas medidas? Seria ali de âmbito ali, logo de cara, pela autoridade judicial, né? Pelo juiz. Tá? Isso é previsto já de lei. E tem também o quê? Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, vem dizendo o inciso 2, que pode também essas medidas protetivas de afastar o agressor do lar pelo delegado de polícia, inciso 2 aqui, ó, tá bom? Foi aí, em 2019, que veio essa modificação e introdução aí da questão do delegado de polícia. E vinha-se batendo, vinha-se ainda verificando se realmente o delegado de polícia teria essa autoridade toda de afastar o agressor do lar. E sim, o STF entendeu que sim. Tá? Vamos ver um pouquinho mais à frente. E aí vem o inciso 3, tá? Que pelo policial, que atendeu ali a ocorrência, né? Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Tá? E aí pode, então, pela autoridade judicial, lógico, pelo juiz, pelo delegado de polícia, quando não houver ali no município, não for sede de comarca, ou pelo policial, quando o município não for sede de comarca, e também não houver o delegado disponível ali para a realização ali da questão do imediato afastamento do lar ou domicílio local ali do agressor, tá bom? E vem ali dizendo, deixa eu ver aqui rapidinho,
Não, vamos ver aqui. Vem dizendo o parágrafo 1º ali desse artigo 12C, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, né, desculpa, na hipótese do inciso 2 e 3 do caput do artigo 12C, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas, ou seja, essas medidas protetivas de afastar o agressor do lar foi realizada pela autoridade policial ou pelo policial, dentro daquelas situações que nós vimos, deve ser comunicada ao juiz em 24 horas. Tá? E, em igual prazo, o juiz também tem 24 horas de manter a decisão realizada pelo delegado de polícia ou pelo policial ou de revogar a medida aplicada. Tá bom? Aí deve dar ciência ao Ministério Público concomitantemente, diz o parágrafo 1º aí. Tá? E o parágrafo 2º diz que, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso. Tá bom? Não será concedida liberdade provisória ao preso. Tá? É muito importante isso aí, nesse caso aí. Tá? Vamos, então, agora para outro dispositivo, que é o 14C. 14C. Tá? Então, a novidade do 12C, que pode a autoridade policial realizar, aplicar medida protetiva, pode o policial aplicar medida protetiva dentro das situações que nós comentamos aí. Essas são as novidades do 12C. Tem o 14A, já uma questão um pouco administrativa, né? Vem dizendo o 14A, que a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução da união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, tem lá os juizados, algumas comarcas, a maioria das comarcas já tem esse juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Diz o 14A, é mais uma novidade aí, que foi introduzida na Lei Maria da Penha, que foi incluída lá já em 2019, esse 14A foi incluído em 2019, que a ofendida tem essa opção de propor ação de divórcio ou de dissolução da união estável no juizado aí que nós comentamos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Todavia, a partilha dos bens, aí uma novidade, questão lascívia, a partilha dos bens não será de competência do juizado de violência doméstica e familiar, tá bom? Contra a mulher. Assim, o juizado recebe a propositura do divórcio ali e caminha para o juiz competente. Ele não vai pegar essa questão de meus bens para cá, meus bens para lá, não. Tá? Vamos aí seguindo, então. 14 já falamos. A questão aí do artigo 16, também é uma novidade aí do artigo 16. Tá? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juízo em audiência especial, designada com tal finalidade, tá bom? Antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Ou seja, nesse caso aqui, senhor, o artigo 16, ele traz justamente isso aí. Quando houver ali o crime lá, por exemplo, crime de ameaça, existe a chamada representação para que seja movida ali, seja realizada a ação penal pública mediante ali a representação da vítima. Né? É o que diz justamente ali o artigo 16, um crime lá de ameaça. Então, nesse caso aqui, a representação da ofendida que trata esse caso, ela só será admitida, né? Só será admitida a renúncia dessa representação perante o juiz, tá? Em uma audiência especial para isso, é o que diz o dispositivo. E tem que ser feita essa decisão dela de não mais ter o intuito de representar antes do recebimento da denúncia. Depois que for recebida a denúncia, senhores, aí vai o processo andar normalmente ali. Tá? Então, vamos lá para o dispositivo, outro dispositivo, artigo 17. É vedada a aplicação dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que aplique o pagamento isolado de multa. Isso aí nós comentamos já, desculpa, inclusive existe súmula nesse sentido aí, a súmula 588 do STJ. E vamos relembrar e falar um trecho somente de súmula aí, tá ok? E aí vamos seguindo, tem uma novidade aqui, foram incluídos aí pela Lei 11.984 de 2020, o artigo 22
nos incisos 6 e 7. Tá? Estou dizendo aqui alguns dispositivos foram incluídos a partir de 2019, a partir de 2020. Nessa inclusão, houve ali no inciso 6, que o agressor ali se obriga, dadas as medidas protetivas de urgência, se obriga a comparecer aos programas de recuperação e reeducação. Vai dizer lá que, olha, mulher não se bate nem com a flor, e tem que botar isso na cabeça dele, e por aí vai. Tá? E o inciso 7, que foi introduzido, o 7, ele vem dizendo que acompanhamento, também o agressor realizará acompanhamento psicossocial, né, por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Tá? Tem aquela questão lá do Alcoólatras Anônimos, o cara tem grupo de apoio? Tem também aqui nesse sentido aí. Tá? Vamos ver o artigo 24A, que falará justamente, que é o único momento, a única questão penal que temos aqui na Lei 11.340, o artigo 24A, que fala justamente do descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, foi dada uma medida protetiva de urgência e o agressor não cumpriu essa medida protetiva. Aí sim será enquadrado aqui dentro da própria Lei 11.340, que diz lá o artigo 24A, que diz cumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência previsto nesta lei. Por isso, senhores, que o juiz ele tem aquele prazo de receber a medida protetiva aplicada pelo delegado de polícia ou pelo policial, dentro daquelas circunstâncias que nós comentamos, e ele tem 24 horas para decidir se mantém a medida protetiva ou se revoga as medidas protetivas. Tá? No caso aqui, somente o juiz pode manter as medidas protetivas, tá? Nesse sentido aqui. E vem dizendo lá o parágrafo 1º que a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, ou seja, pode ter um juiz ali da comarca que atua na área civil, que estava de plantão, aplicou a medida protetiva, independe disso, senhor, independe. Tá? E o parágrafo 2º diz que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Tá? Por que isso, senhora? Porque o crime, observe aí, que o crime de medida protetiva, vamos voltar aqui, é a detenção de 3 meses a 2 anos. 3 meses a 2 anos, ou seja, o delegado de polícia ele pode aplicar a fiança desde que a infração não ultrapasse 4 anos, é o que está previsto lá no artigo 322 do Código de Processo Penal. Mas, nesse caso aqui, somente a autoridade judiciária, somente o juiz pode aplicar, pode conceder a fiança. Então, isso aí pode cair em prova? Pode cair em prova. Pode o delegado de polícia aplicar a fiança no caso de descumprimento de medida protetiva? Não, não pode, mesmo sendo ali a atribuição do delegado de polícia, quando a infração não ultrapasse a máxima ali a 4 anos. Então, no caso de Lei Maria da Penha, somente o juiz pode aplicar a fiança, é o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 24A, tá bom? Então, essa é uma particularidade muito, mas muito importante, tá ok? Então, vamos seguir aqui, deixa eu ver o que tem mais, vamos embora, aqui. E aqui, senhores, nós vamos falando das súmulas que envolvem a Lei Maria da Penha, tá? Deixa eu dar só uma pausinha aqui, volta para cá, tem várias súmulas aqui, vamos lendo uma a uma, tá? Tá. Tem uma outra particularidade que não está aqui, mas vamos falar. Aqui surge outra particularidade. O artigo 20, pegue o artigo 20 da Lei Maria da Penha. Também é uma particularidade aí introduzida, não, já constante e bem particular ao que tem na Lei Maria da Penha. Tá? Diz o artigo 20 que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, tá? Decretada pelo juiz. Olha o que diz o artigo 20. Caberá ali a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação da autoridade
policial. Tá? O parágrafo único desse artigo 20 da Lei Maria da Penha diz que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista essa prisão, tá? Bem como, novamente, decretar a prisão se sobrevier razões que a justifiquem. Tá? O que diz o Código de Processo Penal, no artigo 311, que foi modificado pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, tá? Que entrou em vigor um mês depois, já em 2020 ali. Ela diz lá que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, nesse caso aqui, da Lei Maria da Penha, só cabe a preventiva quando houver um requerimento do Ministério Público, né, ou de representação da autoridade policial, tá? Mesmo tendo dispositivo lá no artigo 20 dizendo ao contrário. Mas o que cabe é justamente a doutrina vem se pacificando, vem se sedimentando no sentido que somente cabe a prisão preventiva de acordo com o que foi modificado lá no artigo 311 do Código de Processo Penal, tá bom? Então não caia lá no ipsiliter do artigo 20 da Lei Maria da Penha, não, tá bom? Então, vamos aí ver as súmulas para poder voltar aqui e vamos ler súmula por súmula, tá ok? Vamos lá. Então, vem dizendo aqui a súmula 536 do STJ, todas são do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Já vimos isso aí, tá? Vai estar no bloco 2, se eu não me engano. A súmula 542 do STJ, ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Também já vimos isso aí. A súmula 588 também já vimos. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito do doméstico, né, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Tá ok, senhora? E tem a súmula 589 do STJ, todos são do STJ, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. E, por fim, a súmula 600, senhores, traz aqui que para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Não existe coabitação, tá ok? Teve uma relação íntima de afeto, não se exige a chamada coabitação, tá? Que é daquele âmbito de incidência que nós vimos aí. Então, senhores, esse foi o terceiro bloco. Nós praticamente entramos, né, adentramos na lei, né, em alguns dispositivos que realmente nos interessam para a prova, a questão lá da prisão preventiva, a questão lá da aplicabilidade da medida protetiva pelo delegado de polícia e pelo policial, também vimos aí, muito importante. Pode cair em prova? Pode, porque houve modificações recentes nesse sentido aí. E aí, terminamos aqui o nosso terceiro bloco da Lei Maria da Penha. Muita informação, é um contexto aí muito abrangente, mas que muito importante para poder os senhores aí fazerem uma excelente prova. O que é de Maria da Penha, nesses 3 blocos, no que nós já falamos, e mais uma pinceladinha aqui, acolá, que os senhores sempre dão, aquele que estuda sempre aprofunda um pouco mais, para realizar ali, do que é a Lei Maria da Penha, fazer uma excelente prova daí, tá ok? Então, fique com Deus. Não esqueçam de dar o like, se gostou, se inscrever, que se você, a senhora, não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Porque tem muitas novidades, nós estamos passando muita informação aqui e vamos passar as questões aí objetivas, de todas as questões objetivas que caíram no exame de ordem, na área penal, somente penal. Depois a gente faz um trabalho com a área de processual penal, tá bom? É muita informação, mas é esse amor de passar o conhecimento,
essa vontade de querer mais, de aprofundar, e isso nós vamos fazer para deixar o senhor aí com todo o conhecimento, pelo menos na área de direito penal, apurado e em dia. Tá ok? Senhores e senhoras, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Se inscrevam, porque tem muita novidade, dê o like se gostou e por aí vai. Felicidade a todos e a todas!